uma das coisas mais bonitas para mim a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Eu amo essa frase. Porque, assim, a vida é a arte do encontro. E eu acho que tem encontros que mudam definitivamente a nossa vida sem que a outra pessoa saiba o que aconteceu naquele encontro. Eu acho que a gente topa com anjos pelo caminho e talvez a gente seja o anjo da vida de alguém também que a gente não sabe, né? Eu fico pensando assim nesses encontros. Por que às vezes a gente sai de casa sem querer e tem um encontro desse? Como a vida das pessoas, de todas as pessoas, é interessante. Como a Uhum. vida de todo mundo contém a dimensão do êxtase e da tragédia e da luta. Sim. Qualquer vida, da mais privilegiada à menos privilegiada. A vida contém todas essas dimensões. E eu acho que a gente não está mais aceitando a dimensão da tragédia por essa cultura da positividade e da festa e do barulho a gente não aceita mais sentir, porque a vida vez ou outra é muito triste, é muito difícil estar aqui, né? E a gente talvez esteja se desequipando da capacidade de aceitar a tragédia, como sei lá, os gregos aceitaram, sabe? Tem essa dimensão na vida. Não é fácil, gente, assim, não é fácil, mas às vezes é tão bonita, né? Às vezes tem encontros que justificam a gente estar aqui. Às vezes é um encontro que não vai se repetir, como talvez você com essa pessoa, para quem você fez tão bem, Tati, sabe? E a gente que escreve, a gente topa com pessoas que dizem uma coisa que você escreveu que eu já nem lembro mais qual foi. Mudou a minha vida. Uhum. Assim como coisas que eu já li mudaram a minha vida. Então, os encontros não precisam nem acontecer com pessoas que estão vivas agora aqui com a gente, sabe? Hoje eu fiquei pensando assim na dica, né, que eu ia dar. O livro que talvez mais tenha me marcado na vida é Em Busca do Tempo Perdido, que é uma leitura assim difícil, ela é longa, mas tem ali uma cena de duas mulheres. Olha. E aquilo falou comigo. Sabe? E não é obviamente só por isso, né? O livro para mim é um arrebatamento. Um cara para escrever um livro com esse título, Em Busca do Tempo Perdido, o camarada tem que ser canceriano, né, Mas são gente? vários, né? Você leu todos? São 7. São São 7. 7. São 7. Sim, Porque daí depois que você entra, aí você fica lá vivendo com esse homem esquisito muito tempo da sua vida, Uhum. né?